Sweet Tooth está sendo um sucesso, né? Desde a sua estreia, permaneceu em primeiro ali no ranking do Netflix Brasil, mesmo com lançamentos recentes como Lupin. Nesse vídeo nós vamos entender todos os poderes de cervo que o Gus tem, nós vamos entender por que alguns híbridos falam e outros não, e vamos conhecer também todas as espécies existentes de híbridos da história. Será que teremos um híbrido lacraia vindo por aí? Fala galera, como é Matheus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo de Sweet Tooth, né? Já saíram vários vídeos sobre a série aqui e eu vou deixar eles todos linkados aqui na descrição, depois você clica lá e confere, porque eu já falei muito sobre a mitologia desse universo, já expliquei de onde veio os híbridos, de onde veio a doença, já falei onde é que tá a família do Jeopardy, enfim, todos os vídeos estarão linkados aqui na descrição. E é claro, se você gostou da série e quer ficar atualizado de novidades sobre ela, se inscreve no canal logo, ativa o sino de notificações e me segue lá no Instagram também, porque lá é uma extensão do conteúdo que eu trago pra cá. Se sai uma notícia que não merece um vídeo inteiro, eu posto lá, faço reels e etc. Eu venho acompanhando os comentários que vocês fazem nos vídeos de Sweet Tooth aqui no canal e eu resolvi fazer um apanhadão para responder as perguntas, porque eu percebi que muitos de vocês têm a mesma dúvida. Por isso, nesse vídeo, nós vamos descobrir por que o Gus fala, enquanto a maioria dos outros híbridos não. Vamos entender o motivo do Gus ter cara de gente, enquanto o Bob tem cara de bicho. Vamos conhecer as habilidades especiais que o Gus tem por ser um híbrido com cervo. E vamos falar também das espécies de híbridos que existem nesse universo. E como a gente sempre vem fazendo, né? Vamos pegar as informações que a série nos deu, junto com as informações que nós temos dos quadrinhos, para tentar ser o mais fiel possível a esse universo que a Netflix está construindo. Então sim, vamos ter spoiler tanto da série quanto dos quadrinhos. Nos quadrinhos, quando o Gus é capturado e é jogado lá naquela cela, né, naquela preserva com as outras crianças híbridas, inclusive isso aconteceu bem igual na série, o Gus tenta dialogar com aquelas crianças, ele tenta puxar uma conversa com o Bob, só que né, a conversa não evolui. Mesmo que Bob fale, ele não parece ser tão racional quanto o Gus. Bob parece ser mais animal do que humano. E aí a Wendy se apresenta pro Gus igualzinho foi na série, só que não tem aquela cena bonitinha de todo mundo se abraçando, não. A Wendy fala pro Gus que é inútil ele tentar puxar uma conversa com o Bob ou com qualquer outra criança híbrido ali, porque todos eles nasceram mais animais do que gente. E é essa a explicação. Alguns híbridos nascem com o seu lado animal mais aflorado do que outros. E se um híbrido puxar mais pro lado animal, mais animal ele vai se parecer, logo menos gente ele vai se parecer. Ele não vai possuir dom da fala, ele não vai conseguir se comunicar direito. A comunicação verbal é uma coisa mais humana, né? O dom da fala. Por isso que quanto mais animalesco um híbrido for, mais distante ele fica de ser um ser humano. E na série, híbridos assim, totalmente animalescos, são a maioria. Todo mundo fica muito surpreso quando descobre que o Gus é um híbrido que fala. Aliás, um dos disfarces que o Gus usou na série, né, era falar, porque falando ele se passaria por um humano, já que nenhum outro híbrido fala. Mas vemos que isso não é verdade, porque Wendy, a menina porco, também nasceu mais humana do que animal, e ela fala. Inclusive ela fala muito bem, se comunica com muita clareza e é muito inteligente. O que eu vou falar agora não é explicado nos quadrinhos, mas como eu já comentei nos meus vídeos anteriores, o Gus é um clone do deus Inuit Tekit-Zertork, deus da caça. E aliás, eu vou até deixar o nome desse deus fixado aqui no comentário, porque muitos de vocês querem saber como escreve o nome para pesquisar no Google, mas não sabe escrever, então eu vou deixar lá no comentário fixado, depois você passa lá. Mas eu acredito que pelo fato do Gus ser um clone desse deus, ele possui algumas habilidades que os outros híbridos não possuem, como por exemplo aquela proteção do cervo. Tekit-Zertork é o deus Inuit da caça. Ele é um dos deuses mais famosos do panteão. Ele se diz como o senhor da terra e é dito que todos os cervos pertencem a ele. Sendo Gus clone dele, os cervos o reconhecem e o protegem. E essa é uma teoria que eu tenho para explicar o motivo do cervo ter protegido o Gus, né, ter assustado aquele bandido no começo da temporada. Nos quadrinhos, Gus tem muitos sonhos proféticos. Ele sonha com muitas coisas que na hora ele não entende, ele acorda, ele acha que é um pesadelo, mas que no futuro, né, na história, conforme os quadrinhos vão avançando, aquelas coisas acabam acontecendo com ele. Ele sonha com o Abbott, ele sonha com os cachorros híbridos perseguindo ele, e mesmo que na hora ele ache que é só um pesadelo, depois tudo isso acontece. Tem um monte de cachorros doidos lá que perseguem ele é mordido, ele tem que fugir, enfim, é um rolê doido. Então eu acho que essa conexão que o Gus tem com o deus Inuit da caça dê a ele algumas habilidades que os outros híbridos não têm, como por exemplo sonhos proféticos, não lembro se ele teve na série sonhos proféticos, mas eu acho que ainda não, e a proteção dos cervos. Mas como cervo, como um híbrido cervo, sem a influência do deus Tekit-Zertork, Gus tem alguns poderes sobre-humanos também. O primeiro, que nasceu com ele, que inclusive entrega a sua condição assim que a pessoa bate o olho nele, são os seus chifres. Os chifres do animal cervo têm duas funções. A primeira é impressionar uma fêmea cervo, né, para acasalar e tudo mais, mas eu não acho que isso será o caso do Gus. Não acho que ele precise impressionar nenhuma fêmea híbrida cervo, até porque nunca nem vimos outro híbrido cervo na série. E a outra função dos chifres de um cervo é para a batalha.
E para essa função nós vimos já o Gus usando, né? Inclusive direto logo no primeiro episódio. Naquela cena que os caçadores estão atrás dele e tal, ele espeta um com chifre para sair correndo para o outro lado. E a gente pode imaginar aqui que conforme o Gus for crescendo, esses chifres devem crescer um pouquinho mais também. E uma coisa que eu descobri recentemente, eu não sabia, é que os chifres dos servos caem e depois eles voltam a crescer. Então já fiquem com isso aí na mente. Se o Gus passar por alguma experiência, alguma coisa que ele tenha os chifres raspados, ou então que ele perca os chifres podem nascer de novo na sua testa. Olha que legal. Gus mostrou ter sentidos mais aguçados também. Aliás, essa é uma das características que quase todos os híbridos têm. Nós vemos a Wendy utilizando bastante dessa habilidade. Gus tem super audição, ele consegue ouvir coisas longe, né, quando ninguém está ouvindo. Inclusive, o Jeopardy toma bastante cuidado com essa habilidade do Gus. Naquela cena que ele está conversando com a ursa e ele fala, pera, não fala agora porque o Gus está longe, mas ele ouve, ele tem a audição boa. Gus tem um olfato aguçado, ele consegue sentir o cheiro do remédio do Jeopardy a milhas, tipo, a centenas de metros de distância, uma coisa que ninguém consegue sentir. E uma das habilidades que o Gus tem e que nem todos os outros híbridos têm é a visão noturna. Visão noturna é uma característica comum dos cervos, que são animais mais noturnos que diurnos, digamos. Tem até aquela cena que o Jeopardy está com o Gus no mato e ele se assusta, né? Porque os olhos do Gus estão ali brilhando no escuro. Essa é uma característica comum dos cervos e muitos outros híbridos devem ter essa mesma característica também. Se aparecer híbridos de cavalo, de cachorro, de gato, deve ser, sei lá, deve ter uma porção de híbridos com essa mesma visão noturna do Gus. Gus também possui uma certa facilidade para se locomover. Desde criancinha a gente viu as cenas dele correndo, pulando as pedras, e depois quando ele foi atrás do Jeopardy, ele também pulou de uma altura considerável. Ser meio cervo deixou o Gus ali com uma rapidez maior, com uma agilidade maior do que os humanos comuns, só que nada muito extremo, até porque a gente sabe que o Gus é muito mais humano que animal. Se a gente for comparar o Gus com os outros híbridos, ele pegou as melhores partes de ser um cervo, enquanto preserva a sua consciência humana, porque a maioria dos outros híbridos não, né? Eles são bem menos humanos, eles não têm consciência, alguns não conseguem falar, eles só pegaram o contra de ser híbrido. Mais uma característica que o Gus tem, e que isso não é natural dos cervos, é essa facilidade de comunicação com os outros animais. E isso é mostrado logo no comecinho da série. Tem aquela cena que a Corsa entra na casa do Gus e é tipo, a Corsa não tá nem aí para ele. Ele chega perto, ele passa a mão, a Corsa meio que reconhece o Gus como sendo um deles e tá de boa com isso. E depois, mais pra frente na temporada, lá no grupo dos fanáticos adoradores de híbridos, tem aquela cena que eles querem soltar um tigre para cima do Jeopardy, mas o Gus acalma o tigre. Na cadeia alimentar, um cervo serve como alimento para o tigre. Então, assim, não é nada comum uma presa acalmar seu predador dessa maneira. Aparentemente, essa conexão humano-animal serve para os dois lados. Ele consegue se comunicar tão bem com os humanos quanto ele consegue se comunicar com os animais. Então ele pega ali o melhor dos dois mundos. Mas por enquanto isso é só uma teoria que eu acho que faz bastante sentido. Falando de espécies agora, uma coisa que eu fiquei muito curioso de ver seria um híbrido de humano com inseto. Imagina que doido seria a gente ver uma criança meio homem, meio barata, um híbrido de lacraia, um híbrido de uma borboleta. Seria bizarro, mas seria legal. Mas aparentemente não existem híbridos assim. Logo no começo da série, na cena do berçário, aparecem diversos híbridos de diversas espécies diferentes. E logo ali a gente já viu que não tinha nenhum híbrido de um animal considerado esquisito, né? Um animal peculiar. E nos quadrinhos isso não é explicado, mas também não tem híbrido de humano com inseto lá não. Nos quadrinhos há uma criança híbrida de pássaro, que voa inclusive. E essa criança foi adaptada na série. Ela apareceu lá na cena dos berçários, e se essa criança voltar a aparecer no futuro, provavelmente veremos ela voando por aí. Para vocês terem noção, tem até híbrido girafa nos quadrinhos. Imagina uma pessoa com um pescoção de girafa que vai lá no alto. Então, tem isso nos quadrinhos, mas pelo que eu tô me recordando aqui, não tem nenhum híbrido nem de inseto e nem de peixe, porque seria bem legal também ver um híbrido de um animal, né, de um animal peixe com o humano. A maldição e os híbridos chegaram ao mundo quando a tumba do deus Tekit-Zetok foi violada. Então assim, Tekit-Zetok é o deus do início da caça. Então eu acho que só animais que pertençam ao grupo desse deus que acabam se tornando híbridos. E em geral, animais que vivem na floresta, como cervos, ursos, corsas. Então eu acho que possa ser por isso, sabe? O Tekit-Zetok não reconhece os insetos como sendo caça, como sendo filhos dele, então por isso que não tem nenhum híbrido inseto. As outras tumbas também foram violadas pelos cientistas do laboratório Fort Smith. Então, provavelmente, talvez, se a série adaptar essa teoria, só existem híbridos dos animais que estavam entalhados ali na frente de cada uma daquelas tumbas. Por exemplo, se eles violaram a tumba de um deus que tem a cara de um lobo, então tem híbrido de lobo, cachorro e animais ali que pertencem a essa mesma categoria.
teoria. Mas isso é só uma teoria, tá? Eu tô especulando aqui pra caramba com vocês, essa é a interpretação que eu tenho, porque os quadrinhos não falam nada sobre isso, só não fala, tipo, não tem híbrido inseto, porque não tem. Não é explicado. E eu também acho que a série não vai entrar tão a fundo, não vai explicar isso também, não. Acho que a série só vai mostrar pra gente os híbridos, e os que eles não mostrarem é porque não tem. E se não tem, sei lá, porque não tem, porque não nasceu. Não acho que a série vai criar uma explicação do motivo de não existir híbridos inseto. Acho que isso vai ficar de fora. A ideia é que os híbridos sejam um ponto perfeito de equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Porque nos quadrinhos, futuramente, bem futuro, os híbridos vivem meio que em paz em uma comunidade ali na floresta, em uma relação completa de comensalismo, sabe? Os híbridos se aproveitam da natureza, mas sem prejudicá-la. Uma coisa que os seres humanos não conseguem fazer. Mas vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que tenha dado para responder alguma das dúvidas que vocês trouxeram para mim e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, compartilha o vídeo com seus amigos que isso me ajuda pra caramba e é isso. Tchau, até o próximo vídeo.